nós estamos numa série de exposições no Evangelho de João. Você já esteve em algum julgamento? Você já esteve em algum julgamento? Tá bom. Você já assistiu a um julgamento, seja presencial, seja no filme? Quem gosta de filme com julgamentos, né? Com júri. É legal, né? Você já esteve em algum? Eu não sei vocês, mas sempre que eu assisti, seja presencial, não sei se vocês sabem, eu fiz 1 ano de direito e a gente, mesmo no primeiro ano, a gente tem que assistir alguns júris. Mas sempre que eu assisti, eu ficava pensando o que se passava no coração, na cabeça daquele que estava sendo julgado. O que passa na cabeça e no coração dele? Ele sabe o que ele fez e o que ele não fez. Ele sabe se ele é inocente ou culpado. Ele sabe se o que ele está dizendo é a verdade ou ele está ocultando algo da verdade. E por que nós estamos falando isso? Porque Jesus estava meio que sendo julgado pelos judeus, principalmente os religiosos judeus, que nós estamos vendo aqui a partir também do capítulo 5, onde ele fez um milagre no sábado, curando o paralítico, e lá no tanque de Betesda, e a partir daí ele começou a ser perseguido. Mas teve algo que Jesus disse que o colocou diretamente, se eu posso dizer assim, no banco dos réus daquele povo judeu, dos religiosos judaicos. Que foi ele dizer que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, João diz no versículo 18 que por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus no banco dos réus, será que isso cabe para Jesus? Ele está sendo julgado? Mas quando a gente fala sobre evangelho, um dos objetivos dos evangelhos é nos fazer mudar a pergunta mais importante do mundo. Muitos filósofos tentaram responder essa pergunta, se perguntaram para tentar responder. Eles perguntaram: quem sou eu? Os evangelhos vão nos impulsionar a colocar como pergunta principal não quem sou eu, mas quem é Jesus. Quem ele diz ser? Quem os outros testemunham quem ele é? E por fim, nós também responderemos: quem é Jesus? À medida que lemos, à medida que experimentamos. Todas as respostas são importantes no processo de nos tornarmos discípulos verdadeiramente fiéis. Os sinais, os encontros no Evangelho, os diálogos, as explicações do autor que ele vai explicando durante, e até mesmo o nosso coração refletindo, pensando sobre o que estamos lendo naquela passagem. E ao caminharmos pelo Evangelho de João, vamos percebendo que não podemos desassociar quem Jesus é com o que ele está fazendo. A conversa com Nicodemos que ele teve, o testemunho de João Batista, a fala com a mulher samaritana e principalmente esse discurso de Jesus, do capítulo 5, mostra para nós que o que Jesus faz é também sobre o que o Pai está fazendo. O Pai e o Filho possuem o mesmo propósito e suas ações são completamente unidas, a ponto de concluirmos que eles estão unidos em propósito e ação, porque são unidos em essência. Os dois são Deus, ambos são Deus. Não temos como separar relacionamento com Deus Pai e relacionamento com Jesus, o Deus Filho. Para nos relacionarmos com o Pai, precisamos nos relacionar com o Filho. E João já vem mostrando isso, mas Jesus aqui, na continuação da resposta aos judeus, deixa isso de forma muito mais clara. Quando ele diz, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também, ele está se fazendo igual a Deus, como mesmo João explica aqui. Então é como se ele dissesse, se vocês me condenam por estar trabalhando, vocês precisam também condenar
Os judeus não iriam fazer isso. Então, implicitamente, a pergunta que Jesus faz é: vocês querem ter comunhão com o Pai a parte de mim? Então ele começa a mostrar como ele e o Pai possuem essa ligação tal que Jesus só pode ser Deus. Meus irmãos, isso é real em nossa vida. Nós podemos enxergar isso por meio de nossa própria vida de discípulos de Cristo. Ser discípulos não é apenas aprender coisas novas ou participar de alguns eventos. Ser discípulo é experimentar de Deus. E a gente só consegue experimentar de Deus por meio do Filho. Discipulado, então, é experimentar da comunhão com Deus. E isso tem a ver com quem Jesus é, com o que ele está fazendo, com o que ele fez também. E quem também nós somos nele e o que nós estamos fazendo. Então, qual o caminho do texto até aqui? Jesus faz o milagre, é negligenciado pelo curado, por aquele paralítico, porque nós vimos que ele apenas se levantou e andou, e quando Jesus foi até ele, mesmo assim ele não deu tanta trégua, né? Tanta trela assim para o que Jesus estava falando, e foi direto comunicar aos religiosos do Deus que era Jesus quem o havia curado e mandado ele carregar. E a gente vê então que ele foi negligenciado pelo curado, e ele começa então a ser perseguido pelos líderes judeus. Então ele começa a falar. É como se aqui ele estivesse no seu direito de resposta. Jesus sempre tem direito de resposta, mas aos olhos dos judeus. E a gente gostaria que pensássemos nesse ponto literalmente como um julgamento. A gente tem a ideia que Jesus, às vezes, só começou o julgamento de Jesus lá perante Pilatos, mas o julgamento de Jesus não começou lá. O julgamento de Jesus começa desde o início do seu ministério, da sua perseguição. Então Jesus expõe seus argumentos de se fazer igual a Deus, e depois ele vai chamar para o seu discurso as suas testemunhas. No final, podemos perceber que o acusado vira o acusador. O julgado termina julgando. Então a pergunta que vamos responder aqui é: quais as verdades que Jesus revela sobre si e que devemos crer para caminharmos de forma coerente com quem Ele é? Jesus vai revelar então uma sequência de verdades na sua defesa sobre o que ele falou no versículo 17. Lembrando novamente que o Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Essa sequência de verdades é dividida em 3 blocos, ok? As primeiras verdades são sobre quem Ele é. O segundo bloco é sobre quais as suas obras. E o terceiro, quem são suas testemunhas. Ok? Vamos lá. Quem Ele é. E nós vamos lendo à medida que vamos falando, até porque são muitos versículos, tá bom? Quem Ele é. E o primeiro versículo que nós temos aí é o versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Sobre quem Jesus é. O Filho age conforme o Pai. Tudo que o Filho é e faz é conforme o Pai. Isso faz parte da essência de quem Ele é. Então, Ele e o Pai são um, mas Ele sabe que mesmo tendo assumido forma humana, Ele vai agir em conformidade com o Pai. Jesus tem essa certeza. Jesus está dizendo não apenas que Ele vê e imita o Pai, mas que por ser quem Ele é, por ser o Filho, Ele possui toda a capacidade de sempre ser bem-sucedido nessas obras. Jesus sempre foi e sempre será bem-sucedido naquilo que ele se cumprir a fazer, porque ele é o Filho e age em conformidade com o Pai. Tudo que ele tinha para fazer, toda a sua missão, tudo que ele tinha de construir, seus milagres, os sinais, os diálogos, a salvação que ele distribuía, o amor transbordado, tudo isso era porque ele era capaz de ser bem-sucedido nessas obras, por agir em conformidade com o Pai. Mas o que isso tem a ver com a gente? A primeira aplicação dessa verdade é que ele é a fonte da nossa fidelidade.
Jesus mostra com isso que para nós andarmos em fidelidade, nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nós precisamos crer que essa vida a ser vivida vem de Deus. E que com isso, com Cristo, nós temos toda a capacidade que precisamos para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada. Não existe outra fonte, meus irmãos, porque o único capaz de ser bem-sucedido é Jesus, como Ele o foi. E por isso, Ele é a nossa fonte de fidelidade. Nós fomos unidos a Cristo, a Bíblia fala sobre a nossa união com Cristo, e ao nos fazer unidos a Cristo, nós participamos dessa fidelidade de Cristo. Nós podemos então em Cristo sermos bem-sucedidos em boas obras, unicamente porque Ele foi bem-sucedido. Isso não quer dizer que nunca mais pecaremos, não, mas que teremos vitória progressiva em nossa santidade, em nossa fidelidade. Então, Jesus ser capaz de agir em conformidade com o Pai também garante a nossa capacidade de agirmos em conformidade com Ele, porque Ele foi bem-sucedido. E o segundo ponto de aplicação é que isso deve nos mover para a leveza e não para o fardo insuportável do mérito. Nós devemos ser leves por causa que Cristo foi bem-sucedido. Essa leveza pode ser vista pelo menos de duas formas. Primeiro, mesmo que viver em fidelidade envolva uma ação minha, um desenvolvimento meu, uma responsabilidade individual nossa, a capacidade para andarmos em boas obras vem de quem? Do Deus que começou a boa obra em nós. É porque Ele começou a boa obra que nós podemos andar em boas obras. Então, eu não vou tentar ter relacionamento com Deus pelo que eu posso ou não fazer, ou pelo que eu deixo ou não de fazer, mas mesmo tendo que fazer, porque faz parte do fazermos, né? Faz parte de andarmos em boas obras, mas não é isso que define o meu relacionamento com Deus. Não é isso que vai dizer para mim que eu vou perder um relacionamento com Deus porque eu deixei de fazer alguma coisa, ou que eu vou adquirir o relacionamento com Deus porque eu comecei a fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, não é isso que mede a nossa espiritualidade em Cristo. Nós sabemos que nosso relacionamento com Deus está pautado em quem Ele é, no que Cristo fez. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de fazer, mas isso quer dizer que o que nós faremos não é para a gente alcançar algo, porque Cristo já alcançou por nós. É porque nós somos gratos e nós fazemos por adoração ao Senhor. Então, a gente precisa ser leve em lidar com as certezas da vida e com as boas obras que nós temos. A certeza das boas obras está em Deus. Essa é a mesma certeza que nos mantém firmes no caminho. Sabendo que nós vamos perseverar. Por que nós vamos perseverar? Porque aquele que começou boa obra há de completar. O processo é dele, mas em nós e por meio de nós, movendo-nos à ação. Nós temos lá Paulo falando, desenvolvei a vossa salvação. Mas logo no versículo seguinte ele fala, é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. É um trabalho junto, ok? É um trabalho de união. Deus agindo por meio também da nossa ação. Então, não fique passivo esperando Deus te mover. Mas também não ande achando que está caminhando unicamente com suas próprias pernas. É Deus que está fazendo a obra. Mas o segundo ponto de leveza que nós devemos ver é que nós devemos agir com graça e leveza para conosco mesmo e para com o próximo. Isso não quer dizer que aceitamos pecados, que passamos pano para os nossos erros ou dos outros, mas que não devemos ir além da culpa natural do pecado em nossa vida. Como assim? Tem gente que ao pecar se culpa de tal forma que esse peso da culpa é levado por um bom tempo
a ponto de atrapalhar aquilo que precisa continuar fazendo. Não é porque pecamos e nos sentimos culpados que vamos deixar de fazer tudo o restante que nós temos para fazer e para obedecer. Então as pessoas às vezes levam essa culpa para os outros ambientes, seus relacionamentos, sua família, seu trabalho, sua saúde. E é claro que os pecados afetam também as áreas da nossa vida. Mas se nós estamos unidos a Cristo, Ele carregou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas dores, Ele sofreu a ira de Deus, e isso requer de nós usufruir da leveza que é estar nele, dele ter carregado isso por nós. Não é à toa que Ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é porque o peso era leve, mas é porque Ele fez leve por nós, para nós. Então existe uma culpa pelo pecado. É claro, a consciência no Espírito nos acusa quando nós pecamos. Isso traz culpa. Mas quando excedemos nessa culpa, estamos afirmando que o que Cristo levou sobre si não foi suficiente. Pastor, como eu sei se estou excedendo na culpa sobre mim e sobre o próximo? Sobre você, toda vez que essa culpa estiver te impedindo de ser fiel e te atrapalhar no serviço ao Senhor, começar a se espalhar para as esferas da vida, pode ter certeza de que você está excedendo na culpa. Eu posso te dizer uma verdade, uma dica aqui. Normalmente a primeira fidelidade afetada é a fidelidade na oração e na leitura da palavra. Por quê? Porque esse são duas formas, dois instrumentos de Deus de dar poder e capacidade, potencializar aquilo que nós temos em Cristo Jesus para andarmos na direção correta. Como está a sua oração e a leitura da palavra? Será que alguma culpa por algum pecado tem excedido a ponto da gente não deixar ou não permitir que esta culpa Cristo carregue realmente como Ele carregou? Isso está atrapalhando aquilo que nós devemos fazer, os nossos relacionamentos, a nossa família, nosso trabalho, nossa vida devocional. Com o próximo, a mesma coisa, quando não consegue manter o relacionamento saudável bíblico. Você pode estar excedendo na culpa do próximo para com você. Não quer dizer que serão melhores amigos. A gente tem isso, né? Às vezes, a gente acha que todo mundo tem que ter o mesmo nível de intimidade. Mas não é assim. Não quer dizer isso. Mas amar como parte do mesmo corpo, isso é o mínimo que nós temos para oferecer, para viver. Então, nós devemos usufruir dessa leveza que é estar em Cristo, sabendo que nós temos responsabilidades, mas Cristo levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, e nós precisamos viver essa realidade. Mas também, além do filho agir conforme o pai, a segunda verdade que vemos sobre quem ele é que o filho é amado pelo pai. Versículo 20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Essa verdade também é a razão pelo qual o filho age em conformidade com o pai. O filho age em conformidade com o pai porque ele é amado pelo pai. Nós precisamos saber, meus irmãos, que toda ação divina é resultado do amor entre eles, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que transborda em nós. Deus te criou? Sim. É porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo está agindo nisso. Deus te salvou? Amém. É porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo está agindo nisso. Deus te sustenta? É porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo está agindo nisso. Você reinará infinitamente com Ele? Sim. É porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo está agindo diretamente nisso. Eles possuem uma comunhão tão grande, tão forte, que o amor entre eles transborda de tal forma que produz vida. E cá estamos nós, cheios de vida no Senhor Jesus Cristo. Você já pensou nisso?
que o tipo de amor que Deus tem por você não é do tipo do nosso amor para com Ele. Qual é o tipo de amor nosso para com Ele? Às vezes vacilante, às vezes um amor que se esfria, que constantemente é tentado a ser trocado por outros amores. Não. O amor com que nos ama, o Pai nos ama, é do tipo do amor com que ama o Filho. É por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Senhor por nós é tão grande que Ele não poupa o seu próprio Filho. Quão maravilhoso é isso na sua vida e grandioso é isso para você. Então, o Pai ama o Filho ama o Pai. E é por isso que ele pode agir em conformidade com o Pai. E a demonstração desse amor é visto nos próximos versículos, com a continuação das verdades sobre quem Jesus é, que devemos crer para vivermos de forma coerente. Terceira verdade, o Filho tem vida em si, como o Pai tem. Olha o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus tem vida em si como o Pai tem. Ele vai demonstrar isso por meio de alguns milagres de forma direta, na ressurreição. Mas o foco aqui é sobre quem ele é, em sua essência. Jesus está testificando que ele ressuscitar a quem quer. Só pode ser obra também do Pai. Então, quando alguém olhasse para Jesus ressuscitando, dando vida, ele não poderia falar que essa obra não era do Pai. Mais uma vez, Jesus quer nos instigar a entendermos que para vivermos de modo coerente com o Evangelho, precisamos crer não somente que Ele e o Pai são um, que agem em conformidade um com o outro, que o Pai ama o Filho, mas também que ambos têm vida em si mesmos. Por que precisamos crer? Para vivermos o Evangelho fielmente. Porque Deus ter vida em si mesmo garante a nossa certeza de que Ele sustenta toda a existência. E também garante a nossa esperança, que é o motor para a nossa caminhada. A certeza de que iremos ressuscitar, que viveremos infinitamente com Ele. O Deus que servimos não busca vida fora dele para existir e para fazer viver. Ele não depende de nada além de si próprio para gerar vida, sustentar a vida ou tirar a vida. Isso muda totalmente nossa perspectiva nos momentos de felicidades e ganhos, mas também nos momentos de sofrimento e perda. Na felicidade e nos ganhos, nós podemos lembrar que a riqueza passará, os tesouros dessa vida não serão levados para a eternidade. De forma alguma, a gente está tentando diminuir a felicidade de ter ganhos e da felicidade aqui nesta vida. Mas para colocarmos, isso funciona para colocarmos os pés no chão e o coração no além. E não nos iludirmos de que o aqui e agora seja o mais importante. Porque não é. O que mais importa é a nossa vida eterna. De que a vida real seja somente o que eu posso ter ou sentir em um determinado momento, no presente, ou no futuro, nesta terra. Isso nos ajuda a lembrar que aquilo que nós estamos vivendo é passageiro. E o que nós viveremos após ressuscitarmos é para sempre. Isso nos ajuda a mantermos os pés no chão e o coração na eternidade. Mas no meio do sofrimento e da perda, nós lembrarmos que a verdadeira vida é uma pessoa e seu nome é Jesus, e não o que a gente tem. Eu ouvi um pastor contar uma história de uma mulher, lembrando que toda ilustração tem sua limitação, ok? De uma mulher que perdeu tudo que esse mundo poderia oferecer. O marido se separou dela, levou filhos, os móveis, dinheiro, e ao chegar em casa, a casa estava vazia. Ela ligou para o seu pastor, não conseguia falar direito. Eles oraram, leram a Bíblia, e no final ela disse: pastor,
eu sei que tudo aquilo não era minha vida. Minha vida é Jesus. Isso não é para a gente negar a nossa realidade na nossa família, do que a gente tem, porque isso também faz parte da nossa vida, do que a gente é. A nossa família, os nossos bens. Nós sabemos que família, trabalho, conquista, tudo é Deus quem dá para nós. E se Ele dá, é para nós usufruirmos de maneira boa, de maneira correta o que Ele dá. E podemos viver tudo isso cheio de vida, porque vivemos em Jesus. Mas diante desse testemunho, a pergunta que surge para a gente é: e se eu perdesse tudo, o que este mundo pode me oferecer? Como ficaria o nosso coração? Claro, sofrimento, luto, tristeza. Mas ainda assim nós teríamos paz em Deus? Contentamento nele? Eu me lembro de Jó, quanto ele perdeu. O que nós faríamos? Como estaria o nosso coração diante da perda? Podemos viver a vida comum do lar, ser um exímio trabalhador, servir na igreja, cheios de vida no Senhor Jesus Cristo. E nós devemos fazer isso. Mas ao mesmo tempo, podemos fazer tudo isso e mesmo assim não termos vida verdadeira, se Cristo não ser a nossa vida. Muitas coisas, pessoas se colocam na categoria de vida, mas todas elas são falidas. Somente a vida do Filho, por causa da comunhão com o Pai, pode trazer para nós vida verdadeira. E podemos então usufruir, viver a realidade no aqui e agora, de maneira bela, boa, correta, porque nós estamos depositando a nossa vida no Filho. Então, ele tem vida em si mesmo. A última verdade sobre quem Jesus é, que podemos crer para viver de forma coerente, que devemos crer, é que o Filho é o justo juiz confiado pelo Pai. Versículos 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aqui eu queria fazer algo que eu não tenho costume de fazer, mas ir para Apocalipse, capítulo 1. Os irmãos abram a Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 1. Onde João tem a visão do Cristo ressurreto. E essa é a demonstração máxima de Jesus como aquele que julga todas as coisas. Claro que em Apocalipse nós relacionamos ao fim dos tempos, e quando falamos de Jesus ser o juiz, já pensamos no futuro, nos julgamentos que terão. Mas Jesus confirma toda a sua autoridade em vida ainda, principalmente com a sua morte e ressurreição. Só que a visão que João tem aqui é de nos fazer dobrar os joelhos perante o único capaz de julgar todas as coisas. Olha a visão dele. Inclusive, antes de falar da visão, olha o versículo 17. Qual foi a reação de João? Quando o vi. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é capaz de julgar, senão ele? Olha a visão de João, versículo 12, a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, demonstrando poder aqui. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João, ao ter essa visão, ele sabia que estava diante daquele que era capaz de julgar
todas as coisas. Mas tem uma palavrinha, um termo, na verdade, que ele coloca aqui, que é olhos como chama de fogo, e até mesmo uma espada, né? Uma afiada espada de 2 gumes que saía da sua boca, que estão mais ligados diretamente a julgamento. E nós temos então aqui olhos como de chama de fogo. Nenhum dos nossos pecados escaparão, mas também nenhum ato de fidelidade será negligenciado por Deus. Ele tudo vê. Nada escapa da sua visão. Nada. Isso quer dizer que ao crermos em Cristo como o justo juiz, nós trataremos o pecado com seriedade. Não somente porque ele vai ver o nosso pecado. A gente tem medo, às vezes, né, quando a gente fala daquilo de passar num telão os nossos pecados. Mas não somente porque ele está vendo, porque ele viu, mas porque ele é todo santo e não queremos lutar contra a santidade de Deus. Inclusive, ele diz que está formando um povo santo. Um povo santo. Mesmo que nós ainda não sejamos completamente santos, haverá consumação disso no final dos tempos. Nós não vamos brincar então com o pecado. Se ele tem todo o poder para julgar todas as coisas, nós não vamos brincar com o pecado. Não vamos dar brecha. O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir da aparência do mal. E se falharmos, nós não vamos deixar para lá. Nós nos arrependeremos verdadeiramente diante da pureza de Deus e da sua santidade. Nós não podemos querer chegar lá sem um perdão de Jesus Cristo. Nós devemos odiar o pecado, porque Deus odeia o pecado, meu irmão. Mas também crermos que ele foi confiado todo o julgamento a ele. É sabermos que ele enxerga a nossa fidelidade. Isso quer dizer que o nosso ponto de partida e o nosso alvo é o próprio Senhor. Nós não nos preocuparemos se realmente formos fiéis e não houver algum tipo de reconhecimento. Nós não preocuparemos. Por quê? Porque o que nos move não são os aplausos, os elogios das pessoas, nem mesmo uma autoafirmação. Nosso objetivo é ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. E mesmo assim, ao chegarmos lá, devolvermos a coroa prometida aos que perseveram, porque só ele é digno de usar a coroa. Tem um texto famoso que diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Esse texto já está implícito. Que a nossa motivação, o nosso alvo, que nos move, só pode ser o próprio Senhor. Ele vê as nossas ações fiéis, de fidelidade. E isso basta para nós. Basta. Então Jesus passa a comprovar por meio das suas obras o que disse sobre quem era. E nós então caminhamos para o segundo bloco de verdades de sua defesa. Quais são as suas obras? Primeiro, ele gera vida em mortos espirituais. Versículos 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Então ele gera vida em mortos espirituais. Então fazer passar da morte para a vida, e é interessante que a palavrinha aí, passar, é literalmente embarcar, como se a gente estivesse numa viagem. Né? Ele tira literalmente, fazer passar da morte para a vida, é trabalho de quem tem vida em si mesmo. Efésios 2 mostra isso para a gente também, né? Paulo fala sobre isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E depois diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, mediante o Filho, nos deu vida juntamente com Ele. Então, nós temos a vida eterna. Essa vida é importante para você, a vida eterna?
O quanto suas conversas, seus esforços, seus desejos revelam que a vida eterna é o que mais importa para você? Ou será que nós temos focado demasiadamente nas coisas do aqui e agora, que nós devemos realmente focar, mas não de forma a extrapolar de que a verdadeira vida, a vida eterna, é o nosso principal valor? Pastor, eu não aceitei Jesus como meu Salvador. Percebo que ainda amo e quero mais as coisas deste mundo do que a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o desafio aqui, o texto está falando para a gente: siga Jesus. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A mensagem do Senhor é clara. Não há nada mais importante para nós do que salvar a nossa alma. E nós só podemos salvar a alma mediante o Filho, Jesus Cristo, e a confiança e a crença no que Ele diz. Não negligenciemos a palavra do Filho. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E não ter a vida eterna? Como ter a vida eterna? Ouça a palavra de Cristo. Não negligencie. Não se envergonha. Creia no que Ele diz e terá a vida eterna. Ele não só gera vida em mortos espirituais, mas também Ele gera vida em mortos corporais. Versículos 28 e 29 deixa claro isso para a gente. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Alguém escapará dessa vida, dessa ressurreição aqui? Corporal? Ninguém. Tanto para a vida quanto para a morte. Todas as pessoas de todas as épocas serão ressuscitadas em um dado momento, em momentos diferentes. Mas todas serão ressuscitadas, umas para a vida, outras para a morte. Mas ninguém escapará dessa obra de Jesus, de ressuscitar dos mortos. Porque todos ressuscitarão no fim. Uns para a vida, outros para o juízo. O que nós temos plantado nesta vida, que será colhido no futuro, nesse momento do juízo. Quando chegar lá, não tem mais jeito. O que havia de ser plantado foi plantado. Lá é só época da colheita. Da colheita. O que nós temos plantado? Jesus está afirmando, então, que para termos uma experiência com o que o Pai faz, precisamos primeiro ter uma experiência com o que o Filho faz. Jesus, então, caminha para o seu último bloco, para mostrar que não é apenas ele quem diz e atesta essas coisas. Ele possui testemunhas. E ele traz para a sua defesa essas testemunhas. Meus irmãos, antes de entrarmos nessa testemunha, as trevas tentarão julgar a luz. Mas diante da luz, quem no final serão julgadas? Serão as trevas. Tentarão argumentar, ofender, atacar por todas as vias. E nós já sofremos na pele isso. Mas as trevas não prevalecem contra a luz. E essas testemunhas são a prova disso também. Essas testemunhas que Jesus cita não funcionam apenas para atestar a favor de Jesus, mas também para julgar os religiosos judeus, para servir contra os religiosos judeus. E esse é o terceiro bloco, então, de verdade. Quem são suas testemunhas? Primeiro, João Batista. Olha os versículos 33, a partir do 32, tá? Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E aí, 33 a 35. Mandaste mensageiros a João,
e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Então, eles estavam com João Batista, ele era bem famoso, a gente sabe que ele era popular, muitos seguiam João Batista, mas quando ele começa, de fato, diretamente a mostrar e apontar o Cordeiro de Deus, muitos deixam de segui-lo e, principalmente, ele começa a ser perseguido. É como se Jesus dissesse: tenho testemunhas e começo por João. João testemunhou de mim e vocês não ouviram João. E Jesus falando para os religiosos. Mas ele também tem a segunda testemunha. O Pai e as obras confiadas a Jesus. Versículos 36 a 38. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, Jesus está falando que o que ele faz só pode vir do alto. Então, as obras que Jesus faz é como um testemunho do Pai, mostrando que Jesus é Filho de Deus, é Deus. Como diz, por exemplo, lá em Atos, né, quando está lá no discurso de Pedro, e nós temos o discurso, e ele fala lá que Jesus foi testemunhado, e ele foi, na verdade, validado por causa dos sinais e maravilhas e milagres que ele fez. Então, as obras que Jesus realizou servem de atestado de que Deus era com ele, ou melhor, de que ele era Deus. Então, é como se Jesus falasse: o que eu faço só pode vir do alto, do Pai. E mesmo assim, vocês não ouvem. Jesus falando para os religiosos judeus. Terceira testemunha, são só 4. As Escrituras. Versículos 39 a 42. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus diz, quando ele diz examinai as Escrituras, não é uma ordem, embora pareça ser uma ordem aqui a forma que está escrita. Mas ele está atestando um fato do que eles estavam fazendo. Então ele fala assim, Jesus, é como se ele falasse: quando vocês examinam as Escrituras, vocês não me enxergam nela. Mas isso porque vocês não têm o amor de Deus. Qual é esse amor? Aquele amor que transborda do amor do Pai para o Filho, que ele diz. Então Jesus está falando: vocês não me veem porque não possuem comunhão com Deus. Se tivessem comunhão, vocês teriam esse amor que faz vocês enxergarem a verdade. Como nós temos lido as Escrituras. Nós temos enxergado o amor de Deus, quem Jesus é. Isso não quer dizer que a gente vai enxergar Jesus ou forçar Jesus em todas as passagens. Não. Mas é sabermos, é lermos sabendo que temos implicações no texto diretamente para a nossa vida de santidade e vida no Senhor Jesus Cristo, que nos faz ter comunhão com Deus. A nossa leitura tem sido frutífera, tem nos dado comunhão verdadeira com Deus. Eles liam e não tinham comunhão com Deus, porque eles não tinham o amor do Pai. Última testemunha, Moisés. Então Jesus é como se ele desse a cartada final aqui, e diz que essas testemunhas, principalmente Moisés e sua lei, eles são acusadores desses judeus perante o Pai. Moisés escreveu sobre Jesus e eles não creram. Olha os versículos 45 em diante. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos,
como crereis nas minhas palavras? Você, diante dessas testemunhas, a gente pode estar dizendo: que lista de testemunhas impecável. João Batista, o próprio Pai e suas obras, as Escrituras, Moisés. Só que uma testemunha, o texto parece incitar com a última pergunta. Você crê nas palavras de Cristo? A pergunta que nós podemos tirar aqui é: nós estamos na lista de testemunhas de Jesus? Jesus acrescentaria o seu povo à sua igreja, isso é fato. Será que Jesus falaria: olha ali a igreja batista firme fundamento? Ela é composta por servos fiéis. Eles creem em minha palavra e testemunham de mim. Nós cremos nas palavras de Jesus, não simplesmente achando que houve um homem que falou coisas verdadeiras, mas crermos a ponto de sermos testemunhas dessas palavras. O quanto nós cremos define também o quanto nós testemunhamos dessa palavra. Então, eu queria concluir relembrando tudo e depois fazendo algumas perguntas. Jesus nos disse algumas verdades sobre quem ele é. Ele é aquele que age em conformidade com o Pai. Ele é amado do Pai. Ele tem vida em si mesmo como Pai. E ele é o juiz de todas as coisas. E nós vimos que nós devemos crer nisso para que nós tenhamos também vida coerente com quem ele é. Ele também diz verdades sobre as quais são as suas obras. Ele gera vida em mortos espirituais e gera vida em mortos corporais. E, por último, verdade sobre quem são suas testemunhas. João Batista, o Pai e suas obras, as Escrituras, Moisés e nós. Nós. Qual seria a primeira questão que Deus nos perguntaria ao estarmos diante dele para sermos julgados? Pense aí, você diante do Senhor, e ele te fazendo uma primeira pergunta, não que ele não saiba das respostas, mas ele faz para instigar o nosso coração. Qual seria a primeira questão que Deus nos perguntaria ao estarmos diante dele para sermos julgados? Quando estivermos diante de Deus, pode ter certeza que esse dia não está distante. A primeira pergunta não será: o que você fez de bom? Deus não vai perguntar isso primeiro. Mas sim, qual foi a sua reação ao meu filho? Você creu? Você amou o filho? Você entregou sua vida? Aí poderíamos argumentar o que for: não, mas eu fui bom. O que é bom? Né? Primeiramente isso. O que é bom? É o que nós achamos que é bom? Não, mas eu não matei, não roubei. Eu ofereci sacrifícios, fiz jejum. Fui um judeu correto, ou poderíamos argumentar: eu estava nos cultos. Pode checar, eu estava lá. Deus vai dizer: você não entendeu. É lógico que isso nós devemos fazer. Estar no culto, estar no corpo de Cristo. Mas ele vai dizer: você não entendeu, eu não te conheço, porque só conheço quem tem comunhão com meu filho. A comunhão com o filho é vista na nossa vida por meio daquilo que fazemos, sim. Mas o que garante a nossa estada infinitamente na eternidade com Jesus, com Deus, é a comunhão com Jesus Cristo. É isso que Deus está fazendo, formando um povo por meio do Filho, que é a semelhança do Filho e que tem a comunhão com Ele. São servos que amam a Deus e ao próximo e caminham de forma coerente com quem Ele é. Nós só podemos caminhar de forma coerente com quem Ele é, crendo nisso que Jesus falou sobre si, crendo nas suas obras, testemunhando sobre Ele. E tudo isso revela a grandeza do nosso Deus. Qual a grandeza do Deus que cremos? O quanto testemunhamos dele.
São perguntas que estão diretamente ligadas. Quanto testemunhamos dele revela a grandeza do Deus que cremos para nós.